Então, pessoal, lá na página 51, vocês vão encontrar, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Nós vimos na última aula as rotas, né? Por onde chegavam os escravos, que homens e mulheres eram trazidos, né? Nos navios negreiros ou tombeiros, né? Como eles chamavam, e que muitos acabavam morrendo durante o caminho, outros chegavam vivos, porém fracos, e aí essas pessoas que iam vender esses escravos, eles davam um pouco mais de comida, cuidavam um pouquinho dessas pessoas para que esse escravo tivesse um valor Melhor. maior, né? Então, lá na página 51, eu tenho assim: oi, Manu, que bom que você voltou. Oi, tia Carol. Nos mercados, os escravizados eram tratados como objetos, chamados de peças, e o valor deles variava de acordo com o sexo e a idade. Homens e mulheres, né? Homens, eles custavam mais caro, porque eles eram mais fortes, e eles eram para trabalhar na lavoura lá noite e dia, tá bom? Pessoal, eu vou só falar novamente que a hora da aula seria por isso que eu dou um intervalinho para que vocês possam comer, para que vocês possam ir ao banheiro, para voltar para a aula, ok? Eu gostaria que o almoço, que os lanches fossem feitos nesse intervalo ou após as aulas, tá bom? Para que vocês possam prestar atenção em mim, ok? Alguém aí já mordeu a língua? Tá Sim. mastigando e mordeu a língua? É porque por alguma coisa ali você não prestou atenção na sua mastigação. Ah, tá, tia. Por isso que a gente morde a língua, porque por algum momento a gente se distrai. A nossa mastigação, ela tem que ter uma concentração para ser feita. Então, prestar atenção na mastigação, prestar atenção no que a tia fala, às vezes fica complicado. Então, eu prefiro que vocês façam isso no intervalinho que a tia dá, tá bom? Então, vamos voltar lá na nossa aula. Os mais valiosos eram os homens jovens, entre 12 e 30 anos, pois tinham mais força para o trabalho nas lavouras. Então, era o que eu estava falando. Os homens custavam mais caro, valiam mais pela força que eles tinham de trabalhar de trabalho braçal, né? De trabalhar noite, desafio, abrindo espaço para as plantações. Oi, Ana, tudo bem com você? Calcula-se que até 1880, quando a escravidão foi abolida, chegaram ao Brasil cerca de 4,8 milhões de africanos escravizados, enquanto cerca de 300 mil morreram no caminho. Gente, é muita gente, né? Oi, Ana, estou te vendo hoje, que coisa boa te ver. Olha, meus olhos até ficaram felizes. Quanto tempo que eu não te vejo? Tá tudo bem com você? Tá. Ah, então tá bom. Alice, eu não tô te vendo. Ô, O tia, trabalho escravo, ai, me sim, desculpa, mas então, é assim, 12 anos, nessa idade de criança, mais ou menos, eu pensava que não era tanto esforço assim, já era. sim, era muito. Principalmente os meninos. As meninas, Porque, normalmente, eles colocavam para trabalhar nas casas, para poder lavar, passar, limpar a casa, ou até cuidar de outra criança.
tá? As mulheres nas casas como se fossem empregadas, mais ou menos. Exatamente. Meninas da idade de vocês, mais ou menos, já trabalhavam como empregadas domésticas. Os meninos já trabalhavam nas lavouras. Quanto mais forte, mais saudável, melhor para que eles trabalhassem na lavoura. E aí vocês pensam assim, nossa, eles trabalhavam lá capinando, arrancando árvore, arrancando tudo que era mato para poder plantar. Gente, um escravo tinha, em média, uma vida de 10 anos, mais ou menos, na escravidão, ou menos do que isso, porque eles não aguentavam. Se você pensa que os escravos eles tinham hora para dormir, eles eram recolhidos até um certo horário, mas assim mesmo, até durante a noite, alguns trabalhavam, e assim que o sol nascia, eles eram acordados para voltar a trabalhar. Então, eles tinham poucas horas de sono, alimentação muito fraca e muito trabalho. Então, essas pessoas elas tinham quase que um tempo de vida determinado. Tá? Vamos continuar aí. O trabalho escravo e a produção de açúcar. A partir de 1550, o tráfico de africanos para o Brasil aumentou, pois havia necessidade de mão de obra para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, um produto muito valorizado na Europa. Os portugueses plantavam cana-de-açúcar no Brasil e em outras colônias, onde também utilizavam o trabalho dos africanos escravizados. Aqui embaixo eu tenho uma pintura de um engenho de açúcar. Aí tá aqui embaixo, olha. Engenho de açúcar, gravura de John Mortis Rugendas, 1832. Pessoal, tem uma coisa muito interessante que uma vez eu escutei sobre a história até da cachaça. Olha só, quando eles faziam o melado para fazer o açúcar, o vapor daqueles tachos imensos, né, que eles mexiam, o vapor ia para cima, né, ia para não era teto, né? Era aonde era feito de palha, na verdade, né? Esses lugares onde se fazia o açúcar. Só que como eles apanhavam muito, tinham muitos castigos e as costas viviam marcadas de chicotes e tudo mais, quando quando evaporava, né, aquela coisinha do açúcar, que virava água lá em cima, né, que caía no machucado deles, ardia. E para parar de arder, eles passavam a língua para parar de arder, para tirar aquele negocinho que caiu, aquele vapor, né, que virou água lá no telhado, lá no teto do lugar onde eles faziam esse melado. E aí alguns acabavam ficando meio zonzos por causa daquilo ali. E aí é que se descobriu a cachaça. Olha que coisa interessante. Por conta do vapor do que era mexido lá da cana de açúcar que era mexida lá para se transformar em açúcar. Fala, Sofia. Maria Clara, tenta deixar sua câmera aberta. Eles não caiu uma gotinha, eles lambiam? Sim. Mas por que eles ficavam tontos se só foi uma gotinha? Mas não era uma gotinha só. As panelas eram imensas, Sofia. Não era um vaporzinho, uma panelinha com uma gotinha. Eu quis dizer uma gotinha que caía e ardia. Quantas gotinhas caíssem, eles iam tentando lamber para parar de arder. Ah, tá, agora entendi. Então, vamos continuar. Entre os séculos 16 e 17.
O Nordeste brasileiro se tornou a principal região produtora de açúcar na colônia. Ali, o tipo de solo e o clima era ideal para o cultivo da cana. O açúcar produzido na região nordestina era exportado e vendido na Europa, enquanto a produção da região, como São Vicente, Rio de Janeiro e Minas Gerais, era vendida para a população local, porque era uma quantidade menor e ali no Nordeste era mais fácil a exportação. Beleza? Até aí tá todo mundo entendendo? Numa boa? Sim. Então, vamos continuar. Os interesses envolvidos no tráfico negreiro. O comércio de africanos escravizados foi uma atividade muito lucrativa, tanto para os traficantes quanto para o governo português, pois cada venda gerava impostos a serem pagos ao rei de Portugal. Então, quem vendia o escravo lucrava, mas o rei também estava lucrando. Mas ele não estava só lucrando com isso, não, com esses impostos, não, tá, pessoal? Ele lucrava porque as fazendas davam muito dinheiro. Afinal de contas, eles não tinham que pagar trabalhadores. Os trabalhadores eram basicamente de graça, já que o alimento deles era produzido lá, então assim, eles tinham que comprar muito pouca coisa para alimentar os escravos, e eles, na sua grande maioria, eles eram alimentados pelo que a própria fazenda produzia, tá? Então, o rei de Portugal, ele lucrava porque as fazendas estavam dando muito dinheiro, porque não tinham que pagar empregados, e pelos impostos que ele recebia pela venda dos escravos. Fala, Sara. Então, tia, eu fico assim, fico pensando, né? Se as pessoas brancas não têm preconceito com as pessoas negras. Hoje em dia, Sara, essa é uma questão que a gente debate até hoje, né? Sobre o preconceito. Mas aqui, no caso, Sara, não era só o preconceito, tá? Existiam várias questões aí envolvidas, já que o próprio povo africano escravizava o seu próprio povo, né? A gente tem que partir da base em que a escravidão, essa sugestão de escravidão começou na África. Por um costume deles? Sim. Eles eram tão maltratados lá quanto eles eram no Brasil? Não. Principalmente porque eles não estavam longe da terra deles e nem da família deles. Esse aí é a primeira coisa que a gente tem que pensar na escravidão do Brasil. Era horrível, eles estavam longe da família, eles não conheciam lugar nenhum, eles não tinham nem para onde correr. E fora que sofriam muitos maus tratos. Agora, a questão do preconceito em si, sim, ele acontece até hoje, infelizmente, por algumas pessoas que têm uma mente pequena e que não conseguem entender que, independente do jeito do outro, independente da cor, do gênero, das opções que as pessoas fazem na vida, cada um tem que tomar conta da sua própria vida e não ficar criticando a vida do outro. Não é não? Mas isso aí, gente, acontece desde sempre. Não aconteceu só por conta da escravidão, não. Tá bom? Isso acontece, às vezes, por pessoas que não conseguem aceitar, mesmo que seja uma pessoa branca, não consegue aceitar uma outra pessoa branca por alguma opinião que tenha diferente. Olha só. Entendeu, Sara? Uhum. E assim, será que pensa assim na minha cabeça, né? Será que um dia eles podem vingar a gente? As pessoas que ficam de preconceito? Não entendi muito a sua pergunta, Sara. Se essas pessoas podem se vingar da gente, como assim? Assim, não tem as pessoas que ficam de preconceito?
As pessoas, você está falando das pessoas preconceituosas ou das que sofreram preconceito? Você quer dizer assim, as pessoas que sofreram preconceito possam querer se vingar de pessoas negras que sofreram preconceito, queiram se vingar de todas as pessoas brancas. Seria isso? Ou não? Sara, aí eles é que vão praticar o preconceito. Porque, olha só, nem todo branco é preconceituoso e nem todo negro não é preconceituoso. Isso é muito relativo, isso é de pessoa para pessoa. Pessoas brancas podem ser preconceituosas e pessoas negras também podem ser preconceituosas. Isso é uma questão pessoal. Não, isso não vem definido com a cor da sua pele. Ok? Fala, Manu, rapidinho. Vamos voltar lá para o assunto da nossa aula. Ô tia, sabe aquelas pessoas que fazem bullying uma com a outra, que é tipo também preconceito, essas coisas? Ela faz isso com outra pessoa porque, tipo, eu tô perguntando assim, uma pergunta. Ela é porque ela não aguenta ser repreendida por outra pessoa? Olha só, Manu, a gente tem que pensar o seguinte, pessoal. Preconceito é uma coisa que a pessoa tem, é individual, tá? Pode ser que uma pessoa não goste de pessoas que tenham cabelo cacheado. Agora, pode ser que tenha pessoas que não gostem de pessoas, que achem pessoas, que não gostem de pessoas que são muito magras ou que são muito gordas. Então, assim, isso não é uma questão, pessoal, só histórica, não. É claro que o preconceito foi gerado lá na história, né? Quando se pensa que uma outra pessoa, só por conta da sua cor, pode ser escrava. Começa lá o preconceito? Sim. Mas isso é de cada pessoa hoje em dia, tá bom? Hoje, todos os professores de história vão falar para vocês. Sara, tenta deixar a sua câmera ligada, não fecha não, por favor. É o nosso combinado de não fechar as câmeras, tá? Não fecha não, pessoal, por favor, tá bom? Então, pessoal, é claro que vocês vão ver isso durante muitos anos em história, sobre essa questão de sim, o preconceito começou lá, a partir do momento que eu entendo que só por conta da cor de uma pessoa ela pode ser escravizada. Outra coisa é quando você tem as suas opiniões sobre outras coisas no mundo. Aí são as suas opções, as suas opiniões. E, em certos momentos, a sua opinião pode ofender outra pessoa. É certo? Não. Você pode mudar? Sim. Não é a aparência física de uma pessoa que define o que ela é. Se ela é boa, se ela é ruim, se ela é legal, se ela é chata. Não é a aparência física. As pessoas, o que a gente luta sempre, o que a gente tenta sempre mostrar para os outros é que o ser humano é muito mais do que os olhos da gente podem enxergar. O ser humano vai além do que eu posso ver com os meus olhinhos. Ok? Ok. Então, também outra coisa que é assim, uma coisa é por fora, beleza, outra coisa é por dentro, todo beleza, mundo né? igual. Ou Tirou assim, a pele, meu amor, carne, osso, órgãos, tudo igual. Nada, nada de diferente. o que eu tô querendo dizer é assim, do lado de fora pode ser beleza, mas pelo lado de dentro, pelo coração, pode ser a pessoa mais malvada, né? A pior Beleza pessoa. não define nada. Exatamente. Então, vamos voltar lá para o nosso assunto, senão segunda-feira que vem a gente vai continuar com o livro 1. Vamos lá. Então, para os colonos ricos, a mão de obra dos escravos foi essencial.
Eles trabalhavam nas lavouras, na produção do açúcar e nos engenhos em atividades domésticas e artesanais. Então, eu tenho aqui os escravos, eles estão construindo alguma coisa. Essa é uma pintura do Debré, tá aqui, ó, negros serradores de tábuas. A gente já viu muita pintura dele aqui Do na Debré, né? apostila. Ele reproduzia muito essa época da escravidão. Os engenhos, no período colonial, eram grandes propriedades onde se plantavam cana-de-açúcar e se produzia açúcar para ser comercializado. Para realizar todas essas atividades, eram necessários muitos trabalhadores. Em alguns engenhos, trabalhavam mais de 200 pessoas escravizadas. O trabalho era pesado e exaustivo. Muitas vezes chegavam a 18 horas por dia. Faz aí 18 para chegar a 24. Dá quanto? 6 horas. 6 horas 6 horas para descansar, para dormir. Fora isso, depois disso, voltava para o trabalho, tá bom? A Igreja Católica apoiava o tráfico de africanos escravizados, pois considerava que os povos africanos viviam na ignorância, por não conhecerem o verdadeiro Deus. Assim, resgatá-los da sua vida na África e catequizá-los seria uma maneira de salvá-los. Pessoal, o pensamento daquela época era muito ignorante, tá? Essas pessoas, elas não tinham noção que, apesar das pessoas não seguirem a religião católica, elas eram pessoas e tinham sentimentos e tudo era normal, sabe? Eles não aceitavam a religião do outro, ok? Por conta dessa discordância religiosa, os católicos achavam que era justo trazer esses africanos para cá, escravizar e transformá-los em católicos. Então, vamos lá. A escritora e ilustradora inglesa Martha Graham esteve no Brasil no século 19. e viveu algum tempo no Rio de Janeiro. Ela registrou no seu diário as impressões sobre o mercado do Valongo, no Rio de Janeiro, um dos principais centros de comércio de escravizados. Leia o texto a seguir. Vi hoje o Valongo. É o mercado de escravos do Rio. Quase todas as casas dessa longuíssima rua são um depósito de escravos. Passando pelas suas portas à noite, vi na maior parte delas bancos colados rente às paredes, nos quais filas de jovens criaturas estavam sentadas, com as cabeças raspadas, os corpos macilentos, tendo na pele sinais de sarna recente. Em alguns lugares, as pobres criaturas jaziam sobre tapetes, evidentemente muito fracos, para sentar-se. Em uma casa, as portas estavam fechadas até a meia altura. E um grupo de rapazes e moças que não pareciam ter mais de 15 anos, e alguns muito menos, debruçavam-se sobre a meia porta e olhavam a rua com faces curiosas. Eram evidentemente negros bem novos. Então, eu tenho a gravura aqui, ó, da Martha. Cadê? Martha Graham. É essa aqui. Pessoal, quando ela diz negros muito novos,
Ela está falando de crianças mesmo, tá? Da idade de vocês ou até mais novos. Todo tipo, não, eles não traficavam bebês. Era muito raro isso acontecer. Mas crianças que já podiam ter algum tipo de trabalho, sim, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui número 1, número 2, 3, 4, 5 para fazer. Vamos fazer? Rapidinho? Então vamos lá. Os escravizados observados pela autora estavam em boas ou más condições de saúde? Justifique. Estava em más condições Mas por... Pode falar, ô Luan. Mais condições. Por quê? Por quê, pessoal? porque eles tinham que ser escravizados e tinham que trabalhar 24 horas? Então, o que ela observou, Sofia, foi que eles estavam muito magros, eles estavam pálidos, eles estavam com sinais de doenças. Lembra que ela falou ali em cima? Que eles tinham sinais de sarna recente. Lembra disso? Então, Sim. vamos lá. Pois estavam magros, pálidos e com sinais de doenças. Tia, Sim. eu acho que foi semana passada, não me lembro, mas eu esqueci de pegar metade de uma resposta. Sofia, gente, olha só, não é a primeira vez que uma pessoa faz isso, que pega e sai sem pegar o negócio todo. Eu saio correndo daqui, pessoal. Eu pego e fecho na cara de vocês e saio correndo igual uma louca. Eu faço assim. Então, eu não vejo justificativa para vocês pegarem resposta pela metade. Eu não faço nada correndo aqui para vocês, então, Sofia, depois, no final da aula, você me diz qual é essa e eu volto para você. Mas eu gostaria que isso não se repetisse, porque você não foi a primeira pessoa. Já tiveram outros alunos aqui que não conseguiram pegar a resposta porque deixaram para lá. Eu sempre pergunto se todo mundo terminou. Fala, Enzo, pode falar. Tia, macilentos, né, que diz magro e pálido. Uhum. Tá querendo dizer ou magro ou pálido ou as duas coisas As juntas? duas coisas juntas. Ah, tá. Então eu posso botar macilentos ou não? Pode, fica à vontade. Para não ter tanta coisa, por causa que não vai dar muito. Aí. Acelera seu passo aí, cara. Eu já tô indo para número 2. Ana, cadê você? Eu estava tão feliz de te ver. Agora eu não estou mais te vendo. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo já conseguiu pegar número 1? Sim. Luan, levanta a cabeça. Não durma durante a minha aula, senão eu vou dormir também. Número 2, considerando a idade das pessoas observadas, é possível imaginar que esses escravizados tinham alto valor comercial, por quê? Tinham alto valor comercial? Sim, porque eles eram mais fortes para trabalhar. Sim, pois eram jovens
e o preço dos escravos era calculado de acordo com a idade e com o sexo. Lembra que a gente viu lá em cima? Então, vamos lá. Sim. Prontinho. Terminei. Show. Vamos esperar os colegas. Pode dar só joinha, tá, pessoal? Bora lá? Posso ir para o número 3? Pode. Número 3. Leia as afirmativas abaixo e coloque V para as verdadeiras ou F para os falsos. Ok? Enzo, você já terminou a número 2? Então vamos lá. O comércio de africanos escravizados era proibido pela Igreja Católica. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Muito bem. Falso. Não gostei desse negócio aqui, não. Deixa eu pegar meu pincelzinho que eu fico feliz. Então, falso. O tráfico de escravizados foi uma atividade econômica muito lucrativa para o governo português. Verdadeiro. 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 As condições da viagem da África para o Brasil garantiram a sobrevivência de todos os escravizados, pois eles eram muito valiosos. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Muito bem. Falso. Os fazendeiros dependiam da mão de obra dos escravos para enriquecer. Verdade. Verdadeiro. Verdadeiro. Complete as lacunas com as palavras corretas. Então, vamos lá. Os africanos escravizados que chegavam à América, eram negociados em que lugar, pessoal? No Valongo. Mercado de escravos.
O Valongo era um dos mercados de escravos, Manu. Mercados de escravos. O do Valongo, na cidade do... O Valongo era em que cidade? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Exatamente. O Rio de Janeiro era um dos principais. Depois de vendidos, os escravos eram encaminhados para trabalhar nas cidades e nas fazendas, sobretudo no coletivo da... O que eles produziam lá, pessoal? Cana-de-açúcar. Exatamente. Quanto ser, meu Deus? Meu Deus do céu. Ok? A soca foi ótimo. Ok? E em tarefas domésticas. Agora, na número 5, nós vamos... Já terminaram a número 3, a número 4, pessoal? Já? Todo mundo já terminou? Tia, só a parte da última aqui é o quê? A última escrita? Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Depois de cana-de-açúcar. Eu li. E É, em tia, tem tarefas outro. domésticas. Não tem, pessoal. É a mesma, é a mesma linha. É porque se fosse maior, né? Isso, para quem tem letra muito grande. Só isso. Posso ir para o número 5? Sim. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. O comércio de escravos garantia lucros para o governo português, pois os chefes africanos pagavam tributos a Portugal. Pagavam? Sim ou não, pessoal? Não. Não, essa não está certa. O governo vendia os escravizados para os fazendeiros. O governo lá, não. Ele vendia para os traficantes, os traficantes vendiam para os fazendeiros. As vendas geravam impostos que eram pagos ao rei de Portugal. Sim, não, talvez? Pessoal, tem alguém aí? Não. Pessoal, vou reler. As vendas geravam impostos que eram pagos ao rei de Portugal. Sim ou não? Não. Sim. 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 Quando um escravo era vendido, o imposto existia um imposto para quem comprava e para quem vendia. Então, isso gerava muito lucro para o rei de Portugal, sim, dos impostos. Os escravizados saíam de Portugal e eram vendidos no Brasil. Sim ou não? Sim. Não, eles vinham direto da África, eles não iam para Portugal e depois vinham para o Brasil. Ok? Para explorar o trabalho escravo. Vamos lá? Posso? Tia, qual foi a resposta da 5? Porque tinha caído o Wi-Fi. Ah, tá. Aqui, número 5. É para marcar a única opção correta. Tá. Foi, viu? Então, vamos lá. O trabalho escravo. Entre os séculos... 16 e 19. Obrigada, Jesus.
O tráfico de escravizados resultou na migração forçada de cerca de 10,7 milhões de africanos, obrigados a deixar sua terra, família e amigos. Eles foram enviados a diversos lugares, inclusive ao Brasil. Pessoal, não foi só o Brasil que recebeu pessoas escravizadas, não, tá? Só para vocês terem uma noção, os Estados Unidos também recebeu muitos escravos. Eles foram enviados a diversos lugares, inclusive ao Brasil. O tráfico de escravizados é um dos capítulos mais tristes da história do país. O trabalho escravo no Brasil só teve fim em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Ainda assim, será que a escravidão acabou definitivamente? Leia o texto a seguir. Trabalho escravo. Decorridos 124 anos desde a abolição da escravatura, a mídia sociólogos e especialistas em relações de trabalho ainda relatam fatos que revelam como o chamado barracão substituiu a senzala no Brasil. Há anos, pratica-se no país um sistema pelo qual fazendeiros, empreiteiras e mineradoras, entre outros empregadores, recrutam pessoas com promessa de pagamento pelo seu trabalho, fornecendo-lhes alojamento e refeições. E aí a pessoa chega lá e é tudo mentira, pessoal, não tem nada disso, e eles ficam presos e trabalham sem receber absolutamente nada. Esse é um outro ponto da escravidão que mais para frente a gente vai ver, que na verdade não é da escravidão, é da migração. Quando os imigrantes vinham de outro país para cá, eles vinham com a promessa de que eles receberiam um pedaço de terra e que eles receberiam para trabalhar na terra lá do senhor, do dono da fazenda. Na verdade, eles não recebiam um pedaço de terra nenhum. Quando eles chegavam aqui, eles já chegavam devendo a passagem, né? Que tinha alguns brasileiros que pagavam para esses imigrantes virem, então eles já chegavam devendo a passagem, e depois eles eram obrigados a comprar em mercearias, em mercadinhos, né? Que tinham dentro das próprias fazendas, onde o valor da comida lá era absurdo. Então, eles acabavam não conseguindo se alimentar, comprar o tanto de comida que eles precisavam. Para eles conseguirem isso, eles tinham que abrir contas nessas mercearias, nesses mercadinhos, e eles acabavam devendo ainda mais para o dono da fazenda, então virava, assim, um trabalho escravo. Tá bom? Mas a gente vai voltar nesse assunto lá para frente. Não pensa que é só rapidinho assim que eu vou falar, não, tá, pessoal? Esse assunto ainda vai ser abordado nos outros livros, e aí a gente vai trabalhando sobre isso. Em diversos casos, não é só a condição de moradia, não é só as condições de moradias. Em diversos casos, não só as condições de moradia são precárias, como a alimentação e itens essenciais para a subsistência têm que ser comprados no barracão. Tipo a história da imigração que eu falei para vocês, tá? Do empregador. Como os salários são insuficientes para pagar os gastos de caderneta feitos no barracão, os trabalhadores são forçados a permanecer no local de emprego até saldarem suas dívidas. Só que se eles estão devendo e eles estão trabalhando e o dinheiro não está sendo suficiente para pagar o alimento, no mês seguinte também não vai ser, e a conta deles só vai aumentando. Então, consequentemente, eles nunca conseguem sair desses empregos, porque eles estão sempre devendo. Deu para entender? Então, vamos aqui. Na sua opinião,
O tipo de trabalho escrito no texto pode ser comparado à escravidão colonial? Por quê? Vamos lá, pessoal. Dá para eu comparar isso aqui à escravidão colonial, sim ou não? Algumas, para mim. Por que, Enzo? Eu posso ver um pote, né? Enzo, pensa comigo. Se eles estavam lá, os escravos trabalhavam como? Eles recebiam para trabalhar? Não. E esses daqui estão recebendo? Se você parar para pensar, é só uma enganação. Eles não estão recebendo. Já que eles já têm uma dívida com o patrão, eles não estão recebendo dinheiro. Eles estão trabalhando para devolver o dinheiro para o patrão, porque eles estão sempre devendo ao patrão. Então, é trabalho escravo ou não é? Além de tudo, eles ficam presos nos barracões. Eles não podem sair. Isso é trabalho escravo ou não? Para mim, na verdade, foi até um pouco pior do que um trabalho escravo, né? Ficar preso dentro de um barracão. Exatamente. Então, porque essas pessoas não tinham liberdade, né? O que eu posso responder? Pois essas pessoas não tinham liberdade, já que eles ficavam presos dentro desses barracões. Certo ou errado? Certo. Show. Vou até completar aqui, olha. Vou até botar aqui. E estavam sujeitas à vontade estavam sujeitos à vontade de outra pessoa, certo? Que era o patrão. Certinho? Completem aí, para Tá ficar. bom, tia, depois da liberdade você botou um ponto, né? Eu sei, mas aí eu resolvi completar, Enzo. Aí você não precisa colocar esse ponto aqui depois de liberdade, não, tá? Ah, É tá. só porque eu achei que a resposta ficou vaga, então eu queria completar aí. Tá Tá bom? bom. Assim que terminarem, por favor, me avisem. Eu já acabei. Show. Também. Tia, já até sei que trabalho que a gente vai fazer pro portfólio de história. O número 3. Será que é só esse? E é número 2. Então vamos lá. Posso falar? Todo mundo já terminou? Lucas, você já terminou? Então vamos lá, olha só. A número 2 e a número 3 eu tenho assim. Pesquise em um dicionário o significado da palavra escravos. Escravo, né? E número 3, pesquise em livros, revistas e jornais reportagens sobre trabalho escravo nos dias de hoje. Depois faça um cartaz sobre essa proposta. Ele deve conter o significado
que melhor define a palavra escravo e algumas fotografias ou ilustrações que retratam o tema. Pessoal, esse trabalho não vai ser para a semana que vem, para a segunda-feira da semana que vem. Vai ser para a segunda-feira da outra semana. Volto a dizer, estou dando 2 semanas para que as pessoas possam me entregar esse trabalho. Segunda-feira? Agora nossa aula de história é na segunda-feira, né, André? Ah, é verdade. Então, esse trabalho será para o dia... Eu quero ver todo mundo anotando, porque se alguém nesse dia não me entregar, eu vou ficar muito brava. Pessoal, minha luz aqui está piscando. A minha também. Tá piscando pra caramba. Pro dia A minha também, tia. Então tá, pessoal, deixa eu falar rapidinho, pessoal. Pro dia 24 de agosto é o nosso trabalho Ih, meu Deus, falei ciências, falei geografia, não falei história. Então, para o dia 24 de agosto, trabalho da página 57, ok? Trabalho da página 57 para o dia 24 de agosto. Vocês têm mais ou menos... 55, tia. 57, meu amor, a página é 57. Ah, não, a página não é 57, eu que virei aqui, desculpa, 55. Eu que estava com a apostila aqui virada. Ok? Eu já anotei. Todo mundo anotou? E agora, exercício para a próxima aula, página 58 e 59, para a próxima aula. Então, é para a segunda-feira da semana que vem. Tia, o trabalho é pro dia? 24. Já falei um montão de vezes, hein? É 58? Para a próxima aula, então é para o dia 17 esse exercício, página 58 e 59. Então, na segunda-feira, a gente ainda vai ter que terminar aí essa nossa coisinha de história, mas falta pouquinho. É só a página 56, 57, corrigir a 58, a 59 e fazer o amplie, né? O para conectar. Então, vai ficar para segunda-feira. Ok? Tia, então, que página do dever de casa? Página, deixa eu voltar aqui, 58 e 59. E a 55, número 3, né, tia? E a 55 é o trabalho, Enzo, que é para o dia 24. Tá. Página 55 é para o dia 24, é o trabalho. Tia, eu preciso fazer um cartaz. Vocês podem fazer numa folha A4, porque fica mais fácil até de vocês levarem para a escola para mim, ok? Não precisa fazer em uma cartolina. Pode ser em uma folha em branco, A4, porque vocês vão mandar para mim para a escola, depois da apresentação, ok? Ô, tia, mas se quiser vai pode ser numa apresentar de cartolina, porque né? dá pra enrolar. Manu, eu prefiro que seja numa folha 4. Porque cartaz é legal quando a gente vai pendurar lá na sala, o trabalho vai ficar lá. Mas primeiro que é um trabalho individual. Depois que fica muito, muito grande para levar para a escola. Tá bom? Mas será que vai dar espaço pra botar isso tudo que tá pedindo? Não, você pode fazer em 2 folhas. Você não precisa usar uma folha, não precisa caber tudo numa folha só. Você pode fazer em 2 folhas, 3 folhas, quantos você quiser. Tá bom? Você pode fazer uma folha só de imagens, você pode fazer um textinho, você pode fazer do jeito que você preferir. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Quem vai dar tchau agora? Alice, eu acho. A Alicia não está. Então é a Ana. Ana também já saiu. Então, é o Enzo.
Tá bom. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, gente. Essa chama toda. Muito bem, vou parar aqui a gravação.